Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Política do Bom Senso. Hoje eu tenho um vídeo muito especial aqui porque eu trouxe uma pessoa que domina o assunto de educação e ela vai trazer muitos dados aqui para a gente trazer mais elementos para a gente discutir a educação com mais firmeza, né? Hoje eu trouxe aqui a Fernanda Blume. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Fê. Eu que agradeço o convite, Dan. É uma honra estar aqui com você para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre educação. Só complementando, você é presidente da Associação Brasileira de Estudantes, né? Exatamente. Então, por isso que eu a trouxe, porque eu tenho certeza que vai esclarecer muitos assuntos aqui para a gente. Vamos começar do começo. Você é presidente da Associação Brasileira dos Estudantes. É a mesma coisa que a UNE? Faz parte do mesmo movimento estudantil? Me esclarece um pouco esse ponto. Não, a ABE ela não tem nenhum tipo de vínculo com a UNE. Em 83, a gente tinha uma lei que monopolizava a questão das entidades estudantis, onde todas elas tinham que ser vinculadas à UNE e à UBS. Em 88, com a nova Constituição, esse monopólio ele se tornou inconstitucional. Então, a partir daí, a gente tem uma organização civil livre, onde nós podemos ter entidades vinculadas ou não à UNE. No caso da ABE, a gente não tem nenhum tipo de filiação com a UNE, a gente tem uma ideologia bem diferente do que a UNE prega hoje. Hoje a gente vê a UNE com um pensamento político muito mais voltado para a esquerda e não necessariamente abraçando causas estudantis. Apesar de reverberar nos estudantes as causas que eles defendem, não são necessariamente ligadas aos estudantes. Enquanto nós, como a ABE, nós optamos por abraçar causas, sejam elas de direita ou de esquerda, que beneficiam o estudante de alguma forma. Tá, então, porque muitas vezes quando a gente fala de movimento estudantil, automático a gente fazer essa vinculação necessária com a UNE, a UMES, Sim. a UBS e a NPG. Isso, né? que são as que estão aí mais em evidência. Então, elas acabam sendo mais conhecidas. Mas a gente tem várias outras entidades estudantis que fazem trabalhos muito maravilhosos em defesa dos estudantes. Que legal. E qual que é o benefício, assim, clássico da Associação Brasileira de Estudantes? É a carteirinha de meia entrada? Isso, hoje a gente trabalha bastante com a carteirinha de meia entrada, tanto na forma física quanto na forma digital. Né, com a modernização da sociedade, a gente precisou se adaptar. Hoje a gente sai de casa, esquece a cabeça em casa, esquece a chave e não esquece o celular. Certo. Então, a gente Verdade. começou a oferecer a carteirinha digital justamente por essa praticidade. Quantas vezes você não vai no cinema, comprei meia entrada. Putz, esqueci a carteirinha, e agora? Agora você tem ela no seu celular. Ela também tem um preço muito mais acessível, o que acaba incluindo também o estudante que não tem condições financeiras de pagar aí R$40 numa carteirinha física. A gente também tem vínculo com o plano de saúde, que acaba saindo mais barato para o estudante também. Ah, sim, os planos coletivos, né? Isso. Nós temos vínculo com cursos de inglês também, mais baratos para o estudante poder aprender uma língua nova, tudo mais. Então, a gente tem bastante benefícios para o estudante poder aproveitar e se qualificar. Legal. Também eu lembro que vocês começaram como ABE EAD, né? Vocês Isso. iniciaram na área de educação à distância, que muita gente acha que é novo, foi decorrente da pandemia, mas na verdade a regulamentação aí monta do começo desse século. Né? Isso. Fala um pouquinho para a gente como que houve essa transição da educação à distância para todo tipo de estudante. Bom, a ABE ela nasceu como a ABE-EAD, Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância. E em 2013, se eu não me engano, nós tivemos a regulamentação de que o curso presencial ele poderia ter até 20% de conteúdo EAD. Certo. Em 2019, esses 20% passou para 40%. Então, a gente tem um ensino presencial que é um ensino híbrido, na verdade. E nós, como uma associação que abraça o aluno do EAD, a gente se viu tendo que abraçar também o aluno do presencial, porque o ensino do presencial ele não era mais apenas presencial. Ele passou a se tornar aí 40%, até 40% EAD. Então, nós mudamos o nosso estatuto e passamos de ABE-EAD para ABE, Associação Brasileira dos Estudantes. E aí abrange do 0 ao 6 até o pós-graduando. Exatamente. Interessante. A gente tem uma questão relacionada ao EAD, né? Já que eu toquei no assunto, que muitas pessoas estão com um pouco de aversão
abre aspas, o EAD que nós tivemos na pandemia. Com a pandemia, muitos alunos ficaram impedidos de estar presencialmente em suas instituições de ensino, e aí foram para casa e muita gente recebeu PDF. Larga PDF, problema seu. Isso é o EAD? Não, isso não é o EAD. O que a gente tem hoje, aí suprindo a falta do ensino presencial, na verdade é um ensino remoto. E aí cada instituição aplica da forma que achar mais viável. Então vai ter gente que vai dar PDF, vai ter gente que vai gravar aula, vai ter gente que vai fazer aula ao vivo. E aí isso depende da forma como cada instituição de ensino lida com a problemática da pandemia. No ensino EAD, nós temos as aulas gravadas, nós temos material de apoio, nós temos tutores para prestar suporte ao aluno. É um modelo que difere muito do que a gente tem hoje como ensino remoto. Então, não é certo a gente falar que hoje a gente adota um método EAD no ensino presencial, porque não é isso que acontece. A estrutura do ensino EAD é muito diferente do que é apresentado hoje para o aluno do presencial. E justamente por essa falta de organização e muitas vezes por essa falta de apoio da faculdade com o aluno, eles acabam gerando aversão. Sim. E aí não só da faculdade, mas também no ensino médio, no ensino fundamental, que a gente não tem EAD, mas eles também foram para casa junto com a galera do superior. Essa aversão, pelo menos na minha concepção, ela vem porque o aluno ele não teve contato correto com a educação à distância. Eu, em conversa com várias pessoas que são próximas a mim, fui trocando experiências, e algumas falaram que a faculdade colocou na gente o método EAD. Então, a gente estava pagando pelo presencial, tendo uma aula de EAD, e eu não concordo com isso. E aí, uma outra galera falando, porque a minha aula é muito ruim, não funciona, a internet do professor cai o tempo inteiro. Então, o contato do aluno do presencial com o EAD não foi da forma que seria adequada. Ele diz que ele não gosta do EAD, mas ele, na verdade, não conhece o EAD como ele é de verdade. Eu estudei presencial e hoje eu faço marketing EAD. E eu também tinha essa visão de que o EAD não é para mim, o EAD não funciona. Até eu ter contato, de fato, com o que é o EAD. E aí eu entendi como que é a estrutura e como que a universidade acolhe o aluno. E falei, nossa, eu estava errada. Sim, inclusive eu posso compartilhar aqui uma experiência também, que eu já tentei fazer o curso EAD e percebi que, diferente do que eu pensava, é muito pesado. Realmente, você tem exercício, você tem os PDFs para ler, você tem as aulas para assistir, você tem o tutor te cobrando dos exercícios. E para alguém indisciplinado como eu, percebi que é muito difícil fazer a educação à distância, porque lá você precisa ter uma disciplina gigante. Na presencial, você tem que estar lá tal hora. Sim. E a aula vai acontecer independente de você De ou você não. estar lá ou não. No EAD depende muito do seu input. Se você não tiver esse input... Sim. O aluno do EAD ele tem que ser muito, muito disciplinado. Porque se ele não sentar e ele não estudar e ele não for atrás, ninguém vai fazer isso por ele. No presencial, você chega, você tem hora para entrar, você tem hora para sair. Você indo ou não indo, a aula vai acontecer da mesma forma, a prova vai ser aplicada. E você tem ali as pessoas próximas de você, com quem você pode, às vezes, até colar, burlar as regras, enfim. Então, você tem essa facilidade de que não depende necessariamente só de você. Você tem ali uma rede de pessoas ao seu redor que, eu faltei num dia X. Aí você pode chegar no seu amigo, pegar o conteúdo que foi passado e tal. Só que no EAD, não. Se você não fizer, nada acontece. Se você não sentar para estudar, você não tem o seu amigo que vai chegar para falar, olha, a aula foi isso, isso e isso. Você tem que sentar e assistir a aula. Então, para o EAD, você tem que ter muita disciplina. Justamente por isso, eu acredito particularmente que não são todas as pessoas que elas conseguem se adaptar com o ensino EAD. No ensino remoto, por exemplo, a gente tem esse método do ensino presencial, de que você indo ou não indo, a aula acontece do mesmo jeito e tá tudo ali, tá tudo funcionando. No EAD não é assim que funciona. Então, você tem que se organizar nos seus horários, você tem que ver quando que é melhor para você. Inclusive, eu acho que esse é um dos benefícios do EAD, que você consegue ter uma flexibilidade de horário maior. Então, eu não consigo estudar de segunda a sexta-feira, mas no sábado e no domingo eu consigo sentar e estudar um pouquinho. Então, você separa esse horário e você vai lá e estuda, sem estar preso àquela grade curricular que o presencial exige.
O problema é que se você não sentar no sábado e no domingo para estudar, ninguém vai estudar por você. E game over. A prova vai chegar e você não vai saber o conteúdo. É importante também falar do caráter de democratizar a educação, né? Sim. É muito custoso para as grandes universidades implantar campus pelo Brasil, campi, esse é o plural, campi pelo Brasil, em cidades pequenas, quando a educação à distância caberia muito melhor, né? Como que é o esquema de expansão? São pelos polos de educação à distância? Sim, a expansão do ensino EAD, ele não se dá por campi, ele se dá por polos. Então, nos polos você vai ter uma estrutura reduzida, você vai ter ali a recepção, a secretaria, você vai ter uma sala para você poder fazer as provas, porque fora de pandemia as provas são realizadas nos polos. Mas... Então, o aluno estuda em casa, mas a prova tem que ser feita presencial. Sim. Pelo menos pré-pandemia era assim que funcionava. Agora, no período de pandemia, normais, muitas universidades adaptaram para fazer a prova em casa. E você tem ali uma estrutura que ela é reduzida comparada a um campus. Porque você não tem várias salas de aulas, porque você não precisa disso. O aluno está aprendendo em casa. Você não tem muitos laboratórios, nem nada disso. Então, no EAD, a gente tem ali o polo, que dá o apoio e o suporte ao aluno, que faz como se fosse o papel do campus, mas não necessariamente com a estrutura toda do campus. Eu acho que deu para entender. Sim, foi interessante aí. São mini campus. Isso! Pelo Brasil. Isso, é como se fosse uma sede. Eu acho que dá para dizer assim. Uma filial. Uma filial, isso. Melhor ainda. A educação à distância hoje ela está restrita ao superior ou ela também atinge outras áreas como fundamental, médio? Hoje, educação à distância. E quando eu falo educação à distância, eu digo ensino EAD em tempos normais, ok? Sim, vamos considerar o cenário pré-pandemia, porque hoje está tudo hoje tá todo mundo em casa. Bagunçado. Mas no pré-EAD, no pré-EAD não, desculpa, no pré-pandemia, o EAD ele se aplica só ao ensino superior. Ensino superior, pós-graduação, mestrado, doutorado. Sim. Eu vejo que tem muita gente com resistência ao EAD, né? Ao mesmo passo que nós vemos países como Israel, como Portugal, aplicando medicina EAD. Tá certo que a estrutura lá é um pouquinho melhor do que a do Brasil, mas você vê aí o quanto que a gente ainda tem para debater sobre o assunto aí pela frente, né? Eu vejo muitos projetos de lei querendo proibir o EAD em determinadas profissões, muitos conselhos com resistência aos formandos oriundos do EAD. Eu vejo que ainda a sociedade ainda tem que discutir muito aí o EAD, e aí o importante é o papel da associação nesse sentido. Exatamente. Tá? Vamos dar um passo à frente aqui. Legal a história da ABE, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Eu queria falar um pouquinho sobre a reforma tributária, né? O que tem a ver com educação, né? Parece tem tudo a ver com educação, na verdade. Parece que tem um jabuti aí, né? Nessa reforma tributária que vai impactar diretamente o ensino superior. Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Na verdade, a reforma tributária ela impacta todos os níveis de educação. O que acontece? Hoje a educação é tributada, resumidamente, pelo PIS e pelo COFINS. A reforma tributária unifica esses tributos e cria uma alíquota única em cima da educação e também de outros serviços. Na verdade, o foco todo da reforma eram esses outros serviços. A educação estava lá, e aí foi aquele negócio, cara, a educação está aqui no meio. Isso não vai dar ruim depois? Aí falaram, não, depois a gente resolve isso. Vai dar tudo certo. Spoiler, ninguém resolveu até agora. E a reforma está lá. E a reforma está lá correndo. O que acontece? Com a unificação desses impostos e a implementação da alíquota única para eles, a tributação da educação sai de 3,9%, se eu não me engano, para 12%. Quase triplica. Triplica. O que acontece com isso? A mensalidade fica mais cara. E o ProUni, ele funciona junto com o PIS e o COFINS. A universidade ela tem um desconto de acordo com a quantidade de bolsas que ela oferece de ProUni. Com a tributação, essa questão fica desinteressante para a faculdade. Porque a alíquota está muito cara. Está muito cara.
Então, a tendência é que as universidades parem de aderir ao ProUni e, consequentemente, o ProUni acabe. Só que não só o ProUni vai acabar, como a gente também vai ter mensalidade do ensino superior, fundamental, médio, aumentando de forma absurda. A gente tem uma ilusão de que no ensino privado a gente tem pessoas que têm condições financeiras melhores, classe A e B. Inclusive, a reforma tributária ela tem mais ou menos essa visão em relação ao ensino privado. Só que não é isso que acontece. O ensino superior privado do Brasil hoje ele é responsável por 80% do ensino superior do Brasil. Então, na verdade, o ensino público superior ele está ali só em 20%. Ele não é a maioria, ele não é nem um quarto. E no ensino superior privado, nós temos majoritariamente pessoas de classe C e D. Que são pessoas que não conseguem arcar aí com esse aumento de 12% na mensalidade dela. 12% não, perdão. Da triplicação quase da mensalidade dela. E a tendência é que esses alunos saiam do ensino superior. E aí a gente tem aí toda uma bola de neve, porque isso acaba refletindo em índices cada vez menores de jovens aderindo ao ensino superior e cada vez menos pessoas se formando, e aí vai indo. Toda uma Quando a gente vê, deu um problema do tamanho do mundo. A ANUP, ela fez um movimento, a ANUP, Associação Nacional das Universidades Privadas, ela fez um movimento chamado Não às Custas da Educação, onde eles são a favor da reforma tributária. Inclusive, nós gravamos um vídeo para o movimento deles, porque a ABE ela também é favorável à reforma tributária, desde que não às custas da educação. Então, unifiquem os impostos, sigam com o plano, mas deixa a educação ali quietinha. Tá funcionando, entre aspas. No nível Brasil tá funcionando. No nível Brasil tá funcionando. Deixa ele quieto. Ou dá um tratamento melhor, porque não? Ou dá um tratamento melhor. A gente tem vários países que nem cobram imposto em cima da educação. Depois a gente pergunta porque o Brasil não é país desenvolvido, né? Pois é. Interessante. E é importante dizer que a reforma tributária ela visa simplificar o sistema e unificar alguns impostos. Porque muita gente não entende. Uma parte da sonegação é por conta do desconhecimento e ignorância em relação ao sistema fiscal. As pessoas... Claro, tem muita gente que sonega por sonegar. Mas existe uma parte da sonegação que as pessoas simplesmente não têm acesso à informação de como pagar. Por exemplo, empregadores que não sabem como registrar e recolher todos os impostos do seu empregado. Então, é importante a gente facilitar o sistema fiscal para torná-lo mais eficiente. Porém, esse jabuti aí, que é essa habeas pegadinha, ela precisa ser revista aí o quanto antes. É como se fosse uma sujeirinha que você deixa ali. Caiu uma gotinha de molho em cima da sua madeira branca ali da cozinha. Aí você fala, depois eu limpo. Daqui a pouco tá impregnado. Quando você for limpar, te contar um segredo como é que vai estar aquilo, meu amigo. Vai estar nunca mais a mexer. Pois é. Vai ficar que nem o Donald Trump. Tupperware. Interessante. Fê, em relação ao gasto na educação, né, eu vejo, pelo menos é a opinião minha, né, que há uma inversão no Brasil. A gente fala tanto que a educação vai mudar o futuro do Brasil, né, mas eu vejo o governo chegando, o governo saindo e parece que nada muda em relação. Né? Eu consegui acesso a uns dados de 2017, não sei porque o MEC não disponibilizou dados até, pelo menos no ano passado, né, que um aluno do ensino fundamental, ele custa aproximadamente R$6 mil ano para o poder público. E o poder público investe R$28 mil num aluno da educação superior. Eu sei que o aluno da educação superior precisa de mais estrutura, mas não há meio que uma inversão? O aluno não chega muito cru no ensino superior? Sim, a gente tem um investimento maior no superior. Como você mesmo disse, a gente precisa de uma estrutura maior no ensino superior, mas isso não é um motivo para a gente abandonar o ensino básico. Hoje a gente tem um nível de defasagem escolar muito grande, principalmente no primeiro ano, terceiro ano do ensino fundamental e nas séries de troca do municipal para o estadual. Com essa falta de investimento, a gente tem jovens que saem do ensino médio muito despreparados.
Isso acaba causando um atraso neles. A gente tem vários jovens que eles saem analfabetos funcionais. O que isso significa? Eles conseguem identificar aqui as letras política do bom senso. Só que ele não consegue interpretar esse texto. Ele consegue ler os números, 2, 3, 4. Mas se você precisar que ele faça uma operação matemática básica, ele não consegue. Então, essa falta de investimento no ensino básico acaba gerando jovens que chegam muito crus no ensino superior. Eu tenho uma experiência própria que, quando eu comecei a fazer faculdade, eu cursei fisioterapia. Fiz 5 semestres. E logo no começo eu tinha ciências moleculares e celulares. Era basicamente química e biologia. E eu não tive aula de química. Eu sabia biologia porque eu sempre gostei muito, Certo. então eu sempre ia atrás e pesquisava. Mas eu não tive professor de biologia, não tive professor de química, não tive professor de física. E teve uma situação que eu lembro como se fosse ontem. Meu professor virou e falou assim, isso daqui é tabela periódica, vocês aprenderam no ensino médio. Aí você pensou, aprendi? Eu fiz exatamente essa cara. E aí depois eu peguei, na minha maior humildade, fui no professor e falei, professor... Vamos fingir que... Não, eu falei, eu não aprendi isso. Ele olhou pra mim, tipo, como assim você não aprendeu isso? Todo mundo aprende isso. Eu falei, eu não tive professor de química. Quando eu tive professor de química, eu fui tendo o 3º ano do ensino médio. Então ele pegou uma turma que não tinha nada de química pra ensinar química orgânica. Não funcionou muito bem. E aí ele sentou comigo e falou, olha, depois você vai lá e procura a tabela periódica. Decora. Porque eu também não precisei decorar a tabela periódica, ninguém falou que eu ia precisar disso. E isso daqui funciona assim, você soma isso com isso, e esse número passa daqui pra cá. O que eu tinha que ter aprendido no 1º ano do ensino médio, eu fui aprender no 1º semestre da faculdade. E é aí que tá o erro. O estudante ele precisa terminar o ensino médio preparado para entrar no ensino superior. Assim, a gente não precisa gastar tempo no ensino superior ensinando conteúdo básico. Sim, inclusive, existem alguns exemplos aqui que eu posso citar. Em universidades de humanas, muitas instituições dão aula de português. Sim. Porque o estudante vai precisar dessa base para poder progredir. Em algumas de exata, algumas engenharias, tem que ter cálculo básico, né? A matemática básica, porque senão, se ele não tiver essa matemática básica, operações básicas, estou falando de adição, multiplicação, a pessoa não tem condição Ela não de segue. dar andamento. E são coisas que você deveria ter no fundamental e no médio. Sim. Né? Isso, infelizmente, é uma inversão de valores muito grande aqui no Brasil. Porque, como eu falei, eu vejo o governo, não é só o governo atual, não é só o pré, nem o anterior. Parece que não muda. Sim, parece que as pessoas elas veem que tá dando errado e ninguém se mexe para fazer dar certo. O que é muito triste. Isso eu vejo também num movimento um pouco maior. Né? Como você comentou, a gente está tendo uma hibridização do ensino superior, do ensino presencial com a distância. Eu vejo que muitas pessoas, muitos jovens, preferem ter aulas com aqueles professores estrelas do YouTube do que prestar atenção no próprio professor. Né? Sim. Eu vejo que a educação está mudando e, infelizmente, a educação formal brasileira não está acompanhando. Sim. Né? A gente vê em países mais desenvolvidos muita discussão em relação ao papel do professor, né? Naquela educação prisional, todo mundo sentado, grades na janela para nenhum aluno sair voando, enfim, horário de sol, banho de sol, está muito ultrapassado, né? Analógico com alunos digitais. Sim. E, infelizmente, eu não vejo essa discussão no Brasil. Realmente, tanto fala de educação como um instrumento que vai transformar o Brasil, mas que vão deixando para lá, né? Sim. Isso a gente vê muito também na questão da discussão do homeschooling. A gente teve há pouco tempo a Elisa, que ela passou na USP para engenharia civil, se não me engano em 5º lugar, alguma coisa assim. Ou seja, não é qualquer uma. Não é qualquer uma. E ela foi proibida de fazer a matrícula dela na faculdade porque ela não estudou em uma instituição de ensino formal. E ela recebeu 4 propostas do exterior para estudar e está indo para lá. Então, o que acontece? A gente está perdendo os nossos cérebros. Os cérebros da nossa geração estão indo embora. Porque a gente tem um sistema de ensino que não acompanha e a gente também não permite que ele faça da forma que seja melhor para ele. A gente tem jovens superdotados na escola que estão se perdendo porque a escola não acompanha eles. Da mesma forma que a gente tem jovens que estão
em déficit, que estão se perdendo também porque a escola não tem tempo de voltar atrás e resgatar eles. E por conta da progressão automática também. Ele vai embora. A progressão automática, pelo menos, eu não sei em outros estados, mas pelo menos aqui em São Paulo, tem-se uma política de não repetência. Isso, né, estadual. Até o 9º ano do ensino fundamental, você só repete se você, por muita falta. Se você estiver presente muito. e ficar se você for calado, responder a chamada e dormir, você é aprovado. Então não me assusta muito chegar no 9º semestre ser analfabeto funcional, com esse tipo de política. No 9º ano, você pode reprovar uma vez. Você pode reprovar se você não atingir a pontuação máxima de 5, aqui em São Paulo a média é 5, em 3 matérias. Então, até 3 matérias você é aprovado. Passou de 3, você é reprovado. Reprova uma vez, passa para o ensino médio. E aí você se lascou, meu amigo. Porque no ensino médio você vai ficar. Meu Deus. No ensino médio, reprova aí 700 vezes se precisar o 1º ano, o 2º ano, o 3º ano. E aí o que acontece é que o aluno vai repetindo, vai se sentindo ali deslocado no meio da sala, porque vai ter 20 anos numa turma de 15 anos de idade. Então, ele sai da escola, ele para de estudar e não termina o ensino médio. E ele está condenado a ficar uma pessoa sem oportunidades de emprego. A gente tem concursos que tem níveis de ensino que ele vai ficar Em outras impedido. palavras, como diz a senhora minha mãe, ele está lascado, porque até para ser gari precisa de ensino médio completo. Meu Deus. Comentando aqui também sobre o homeschooling, é um assunto interessante, até por conta do caso da Elisa, que foi recentemente discutido. Não é regulamentada a educação em casa hoje no Brasil, né? Sim, ela não é regulamentada. Se o pai ou a mãe não matricula o filho numa escola, é dado como abandono intelectual. E aí, o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, exatamente, obrigada. O Conselho Tutelar, ele vai atrás e processa a família porque não matriculou a criança na escola. Abandono intelectual é crime, inclusive. Nossa. E a gente vê que, claro, não é o fato de ser regulamentado que vai se tornar obrigatório. Não é o fato da educação à distância ser regulamentada que todo mundo teve de fazer. Exatamente. Cada pessoa tem um tipo de inteligência, né? Uma forma mais adequada de obter conhecimento. E talvez algumas pessoas possam optar pelo ensino em casa. Sim. Né? E a gente vê, por exemplo, um exemplo da Elisa que, nesse caso, deu certo. Sim. Né? E, infelizmente, a gente vai perder esse cérebro aí, seja pela negligência, seja pelas condições, enfim. Triste. E não só ele, vários outros também. Esse foi um caso que foi evidenciado, mas tenho certeza que tem muitos outros. Não foi a primeira e com certeza não será a última, infelizmente. Você comentou aí de muita gente que abandona a instituição de ensino por se sentir deslocada, enfim, por conta das políticas educacionais. E aqui em São Paulo, se não me engano, faz uma semana ou 2, na cidade, foi aprovada uma lei que fala da pobreza menstrual, né, que também causa abandono. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Hoje a gente tem aí 1 para cada 4 meninas que se ausentam da escola durante o período menstrual por falta de condições financeiras de comprar absorventes íntimos. Hoje no Brasil a gente tem um cenário onde os absorventes eles são tributados como cosméticos e não como itens de higiene básica. A gente vive numa sociedade, nós somos uma espécie onde 100% das mulheres elas vão passar por isso aí durante uns 40 anos da vida. E absorventes íntimos não são vistos como itens de higiene básica. Inclusive, a reforma tributária está aí, podia, né? Podia aproveitar, dar essa forcinha. Mas enfim. A gente também mora num país onde a gente dá preservativos gratuitamente em postos de saúde, a gente dá remédios gratuitamente e a gente não dá um absorvente íntimo. Essa falta dos itens necessários faz com que essas 1 a cada 4 se ausentem da escola durante esse período. Em casa, elas usam toalha, às vezes não tem saneamento básico para lavar as toalhas de forma adequada, acabam contraindo doenças bacterianas. Em alguns casos mais extremos, tem gente que usa algodão, papel higiênico. Eu já vi relatos de mulheres que usaram miolo de pão para poder absorver o sangramento. Meu Deus. É bem complicado. E aí a gente
sai aí de fora da escola e entra dentro da escola. O que a gente encontra? A gente encontra banheiros que muitas vezes não têm água, os vasos sanitários eles estão em péssimas condições de uso. Ou explodidos pelo Joãozinho. Ou explodidos. Bem complicado. Sim, eu fui aluno de escola pública também, eu sei, essa realidade não é fantasia, ela é real. Não tem papel higiênico muitas vezes. No colégio onde eu estudava, a gente carregava rolos de papel higiênico dentro da mochila porque a escola não dava papel higiênico. A gente se organizou enquanto sociedade estudantil para nos ajudarmos enquanto estudantes mulheres em períodos menstruais. Só um adendo. Quando eu fui procurar os dados do INEP sobre educação, aqueles R$6.000 ano, 85% desse valor é gasto com pessoal, ou seja, só 15% disso vai dar mais ou menos uns R$1.000 gasto com estrutura. Sim. O resto é com o pessoal. Então, se a gente vê que a questão estrutural... A questão estrutural da escola pública é muito complicada. Muito baixa, mas enfim. Porque aí, falando não só da questão dos banheiros que estão em péssimas condições de uso, a gente sai e a gente encontra cadeira quebrada, mesa quebrada, janela quebrada, ponta de ferro enferrujada. Então, estruturalmente, a escola pública brasileira está bem complicada. Na minha sala tinha um ninho de pomba. Era um local bem legal, bem salubre para poder trabalhar. Mas enfim, você falava que criava uma união das alunas para poder se ajudar. A gente levava absorvente. Fulana do 6º ano C menstruou e tá sem nada. A fulana do 9º ano A tem. Vai lá e pede para ela. Então, a gente ia se organizando nos momentos de necessidade, porque a escola não tinha para oferecer. E as inspetoras também, elas tomaram essa atitude que elas carregavam um pacotinho de absorvente dentro da bolsa, caso uma aluna precisasse e tal, estava ali. E a escola não disponibilizava. O que é um problema. Quantas e quantas vezes já aconteceu de eu ficar menstruada na escola, a escola não tem um absorvente, ao invés de me darem um absorvente, eu sentar e assistir a aula, eu tive que ir embora, porque eu não poderia ficar na aula durante aquele momento delicado. Isso, eu estou falando de algumas horas perdidas. Quando a gente olha para essas 1 a cada 4, a gente está falando de quase 45 dias do ano letivo que são perdidos por falta desse acesso a esses itens de higiene. Numa matemática básica, hoje uma mulher ela gasta cerca de R$6.000 durante a vida, só em absorvente íntimo. E a gente não tem nenhum... Agora a gente tem aqui no estado de São Paulo um projeto de lei que disponibiliza aí 30 milhões ao combate da pobreza menstrual. Então, o governo de São Paulo vai distribuir absorventes íntimos para alunas de escolas estaduais. Mas no macro a gente não vê muitos governos tomando essa postura. Então a gente tem aí pessoas que precisariam de R$6.000 para poder gastar em se cuidar durante esse período. O problema é que quando a gente olha para muitas famílias, eu vou gastar, aí eu vou reduzir dos 6.000, que é o preço aí dos 40 anos, para R$12, que é o preço aí mais ou menos de um pacote grande de absorventes. Que muitas vezes algumas mulheres acabam usando até mais do que isso. Eu vou gastar R$12 num absorvente para minha filha, ou eu vou gastar R$12 comprando comida para dentro de casa. E aí a gente já sabe qual que é a resposta entre alimentar e o produto de higiene, a gente vai alimentar. Você comentou aí da questão das políticas públicas. Eu achei um projeto de lei que foi aprovado aqui na cidade. Eu não achei o da Lesp, mas deve ter algum projeto. E no Congresso tinham 2 projetos de lei também que estão esperando votação, todos nesse sentido. Sim. Eu sei também que, uma vez aprovada, a gente também vai ter problemas, porque também é dever do Estado fornecer um banheiro de qualidade. Exatamente. Então, mas, de qualquer forma, é uma boa iniciativa, né, para evitar aí, a evasão escolar. Né? Fê, você tem algum assunto para falar mais? Você fica à vontade, o microfone está aí aberto à sua disposição. Né? Mas acho que a gente chegou, deu uma boa analisada. Eu acho que se aí, deixar o microfone aí aberto para eu falar, Fernanda menino fala, do céu, vou embora aqui. Sim. Vou ficar falando aqui mais umas 3 horas, vai dar aí quase um dia inteiro de vídeo. Imagina. Mas é importante a gente falar sobre educação. A proposta do canal, inclusive, é trazer dados, trazer argumentos para que você que esteja aí nos ouvindo, dando o privilégio da sua audiência, tenha a sua própria opinião. Né? Então,
já que a gente já passou, assim, sobre todos os assuntos que a gente queria falar, pelo menos no vídeo de hoje, né? Obrigado, Fê. Obrigado por ter vindo, aceitado o convite de vir aqui hoje e trazer dados que você tem mais acesso do que eu. Obrigadão mesmo. Eu que agradeço pelo convite, Danilo. Quem quiser seguir a ABEA nas redes sociais, a gente está no Instagram, @ABEABrasil, e no Facebook, também, @ABEABrasil. Se quiser entrar em contato com a gente tem um WhatsApp, que é o 11 99422 2207. A gente está aqui à toda disposição para poder tirar qualquer dúvida que você tiver e ajudar em qualquer questão que você, estudante, tem aí. E no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, a gente está sempre trazendo assuntos bastante interessantes que podem ser de seu interesse enquanto estudante. Maravilha, obrigado de verdade por ter aceito o convite e fazendo o serviço aqui, vou pedir para você que está nos assistindo se inscrever no canal. Quando você clicar em se inscrever, vai aparecer um sininho do lado, clica no sininho também, que ele vai trazer as notificações, ou seja, o YouTube vai te avisar quando surgir um vídeo novo. Assim você não perde nenhum conteúdo que está vindo pela frente. Se você gostou desse vídeo também, deixa seu like, ele é um bom indicativo para a gente saber se a gente está no caminho certo. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai ser muito interessante saber sobre educação. E é isso, até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, até mais.